Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Quero ler com vocês hoje aqui dos versículos 1 a 6 e fazer um convite muito especial. Na verdade, dois convites a quem está aqui pela primeira vez. O primeiro convite é para você se inscrever no canal. Clica no botão de se inscrever agora para que você não esqueça. E eu quero te convidar a você estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Nos últimos dias temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos, concluímos ontem o capítulo 1 e hoje eu quero ler com vocês o início do capítulo 2, dos versículos 1 a 6. Fazendo sempre a observação, gente, que essa divisão por capítulos e versículos ela é uma divisão posterior, tá, ao sabor do editor da Bíblia, no sentido de facilitar o encontro da leitura. Então, por exemplo, digamos que a carta de Paulo aos Romanos não tivesse divisão entre capítulos e versículos. Seria muito mais difícil você achar o texto que eu quero ler junto com você. Então, essa divisão ela é posterior. Quando Paulo escreve a carta e quando os romanos leem essa carta pela primeira vez, não há divisão. É um texto corrido, mas é claro que o apóstolo Paulo está aqui evidenciando, fazendo uma construção sistemática do que é o Evangelho. E no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Gente, é interessante que alguns comentaristas bíblicos vão afirmar que Paulo está fazendo aqui um comparativo entre judeus e gentios. Não dá para a gente cravar que essa era a intenção de Paulo, essa é a opinião de alguns comentaristas. Porém, esse alerta, independente de se era um texto para judeus, para gentios, esse é um alerta também para os nossos dias atuais. Nós podemos ler esse texto e aplicar com muita facilidade em nossa vida. Pelo seguinte, no capítulo 1 de Romanos, Paulo está descrevendo um grupo de pessoas que pratica o mal e celebra o mal. Preste bem atenção nisso. Capítulo 1, Paulo está descrevendo um grupo de pessoas que pratica o mal e celebra o mal. Ou seja, eles estão equivocados, estão pecando, mas eles declaram aquilo que eles fazem. Eles celebram a maldade. Eles abraçam a maldade. No início do capítulo 2, Paulo está descrevendo um outro tipo de pessoa. Pessoas que praticam o mal, mas que condenam esse mal com a sua boca. Ou seja, no discurso é uma pessoa boa e na prática é uma pessoa má. Algumas pessoas, equivocadamente, pegam esse texto para dizer assim: olha, você não pode julgar ninguém. É proibido julgar, julgar é pecado. Nunca teve isso na Bíblia. Quando a palavra de Deus fala sobre julgar, a Bíblia nos orienta, inclusive, a julgar todas as coisas. O que é julgar? É tomar juízo. É você ter uma opinião, ter uma direção sobre se algo é certo ou se é errado. O que a Bíblia condena não é o julgamento. O que a Bíblia condena é a hipocrisia. É quando você quer colocar um peso de julgamento sobre alguém, só que você mesmo está praticando aquelas coisas. É isso que a Bíblia condena, entende? Eu digo isso porque muitas vezes, muito comum você ver nas redes sociais, quando se tem uma opinião crítica de um cristão sobre algo, aí alguém já comenta ali embaixo, mas a Bíblia falou para não julgar. A Bíblia nunca fala isso, não julgar. A Bíblia condena a hipocrisia que às vezes, e reconheço muitas vezes, se esconde atrás do julgamento. Então, no capítulo 1, é a pessoa que faz o mal e declaradamente abraça o mal. No capítulo 2, é a pessoa que faz o mal, mas ela tem um discurso de alguém que é bom. O discurso é bonito, o discurso é santo, o discurso é puro, mas a vida da pessoa está
contraditória a esse discurso, não se sustenta com esse discurso. Então, Paulo nos alerta aqui, gente, o perigo de vivermos uma vida diferente do discurso que carregamos, entende? É o que hoje nós chamamos de falso moralismo. É a pessoa que quer botar um padrão moral lá no alto e nem ela mesma sustenta aquele padrão. Você vai ver a vida da pessoa, a própria pessoa está praticando aquilo que ela condena. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque no versículo 6, como está escrito aqui, olha o que Paulo diz. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então Deus não vai nos retribuir conforme o nosso discurso. Deus vai nos retribuir conforme o nosso procedimento. Não é o que nós falamos que vai nos salvar ou nos condenar. É o que nós praticamos. E isso é algo muito, 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 muito sério. Porque, gente, normalmente, os mais moralistas, os ultramoralistas, eu não quero generalizar aqui, mas normalmente, ou seja, tem um certo padrão para ser identificado, eles são muitas pessoas. O ultramoralista, ele é alguém que normalmente está praticando o que na psicologia se chama de projeção. Freud é aquele que fala com um pouco mais de profundidade sobre esse termo, a projeção. Basicamente, para resumir aqui, a projeção é quando você identifica no outro, quando você projeta no outro, algo que existe de errado em você mesmo. E aí, como você não quer se punir, você pune o outro. Entende? Então, eu projeto a punição que eu merecia no outro e eu vou ser muito rigoroso com o outro, sendo que, na verdade, eu sou igual a ele. Lembra que ontem nós falamos sobre pessoas que são entregues à sua própria maldade? Por exemplo, se você prestar atenção, você vai ver que os pecados considerados, preste bem atenção, os pecados considerados mais graves são normalmente pecados associados à sexualidade. Se eu chegar para você e falar assim, ó, fulano de tal caiu, o que é que você imagina? Que a pessoa mentiu, que a pessoa praticou inveja ou que a pessoa praticou algum ato relacionado a pecados da sexualidade? Por que o pecado da sexualidade ele causa tanto... as pessoas consideram os mais graves? Pelo seguinte, porque esses pecados eles costumam gerar mais escândalo, mais reverberação social. A repercussão é maior. Então, normalmente, esses pecados eles afetam mais a reputação da pessoa. Gente, a inveja, o orgulho e outros pecados que são mais fáceis de esconder, eles são muitas vezes até mais difíceis de se libertar justamente porque são mais fáceis de esconder. Às vezes a exposição do pecado e a vergonha que ele traz, ele já ajuda a pessoa a um contexto de arrependimento, de certa forma. Mas é interessante que os pecados relacionados à sexualidade, eles normalmente envolvem um nível de escândalo maior, de punição de rigor maior pelo seguinte, porque todo ser humano, a não ser que seja uma pessoa com uma anomalia muito fora da curva, mas todo ser humano, ele tem de modo inato a ele a sexualidade, isso é o que Deus colocou em nós, é um traço da humanidade. Um ser humano saudável, ele tem traços da sexualidade que vão afetar tudo na vida dele. Aquilo que ele, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele age, a forma como ele interage com o mundo e com as pessoas, principalmente com efeitos culturais, com relação ao contexto que ele vive. Então, como todos nós estamos diante disso o tempo todo, às vezes ver alguém que comete um pecado nessa área nos gera um escândalo, porque a gente se vê naquela situação. Entende? Então, muitas pessoas são ultramoralistas, principalmente nessa área, não apenas, mas principalmente nessa área, porque é algo que ela vê nela mesmo. Então, olhe com muita parcimônia, parcimônia é a palavra não, olhe com muita parcimônia, nada a ver, olhe com muita cautela a pessoa que quer ser ultramoralista e ultra rigorosa com o pecado dos outros. Lembra da nossa série Bem-aventuranças? Fizemos uma série sobre as bem-aventuranças aqui algumas semanas atrás. Foi uma bênção de Deus. Inclusive, se você é novo, nova por aqui, pode revisitar todos os nossos devocionais, ficam salvos no canal. E no primeiro capítulo da nossa série das bem-aventuranças, eu expliquei que aquilo era um sermão que falava sobre a ética do reino de Deus. E algumas coisas diferentes da ética do reino de Deus, dentre muitas, uma delas é o fato de que o mundo nos leva a sermos rigorosos com os outros e complacentes conosco. Então, quando o outro erra, eu quero pesar a mão. Mas quando eu erro, eu passo a mão na minha cabeça.
Deus nos ensina diferente. A ética do reino de Deus me leva a ser rigoroso com o meu próprio pecado, mas a ser misericordioso com o pecado do outro, entende? Então, normalmente, o ultramoralista, ele é alguém que quer agir com um rigor exagerado sobre a vida do outro, ele quer punir o outro. E muitas vezes esse é um cenário que nós chamamos, né, na psicanálise, de projeção. Ele enxerga no outro os males que carrega em si mesmo e tenta punir no outro aquilo que ele mesmo merece como punição. Quer ver um exemplo? Muitos defensores, reitero, não quero generalizar, estou dando exemplos. Muitos defensores da família tradicional possuem uma vida extrafamiliar, se é que você me entende. Você entendeu aí? Muitos defensores da família tradicional possuem uma vida extrafamiliar, se é que você me entende. Então, observe como muitas vezes o excesso de moralismo revela um estado caído conosco. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Vou fazer uma pergunta. Teve alguém mais santo que Jesus? Mais puro que Jesus? Mais perfeito que Jesus? Não chegou nem perto, ninguém chega nem perto dele. E quando você vê Jesus interagindo com os pecadores, você vê sempre um Jesus misericordioso, disposto a dar uma segunda chance, disposto a mudar a vida da pessoa, disposto a perdoar a pessoa, a transformar, a salvá-la. Agora, quando você vê Jesus interagindo com os religiosos da época, você vê um Jesus mais duro, um Jesus mais firme. Por quê? Porque os religiosos eram justamente esse grupo que praticavam a falsa moralidade. Eles colocavam um padrão muito alto sobre as pessoas, puniam essas pessoas que não alcançavam esse padrão e eles mesmos cometiam aqueles pecados que eles condenavam. Entende? Então, no capítulo 1 de Romanos, Paulo vai falar sobre a pessoa que pratica o pecado e abraça e apoia o pecado. Isso é raro também. Nós lemos aqui no capítulo 1, Deus condena isso. Isso tem um efeito negativo sobre a pessoa. Mas agora, no capítulo 2, Paulo vai acenar para um outro tipo de pessoa. Pessoa que abraça a verdade com o discurso, mas que a vida está completamente corrompida. Então, esse alerta, ele é muito importante pelo seguinte: se você estava aqui no devocional de ontem, você vai lembrar que eu chamei a atenção para um termo chamado obstinado, implacável. Está lá no finalzinho de Romanos capítulo 1. Eu vou até ler com vocês aqui para a gente lembrar juntos. Romanos capítulo 1, versículo 31. Paulo vai descrevendo ali uma série de pecadores, né? E o versículo 31 ele diz assim, ó: são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis, que em algumas versões está escrito obstinado, ou seja, a pessoa que insiste no erro mesmo depois de uma chamada de atenção. Agora, é interessante que aqui em Romanos, capítulo 2, Paulo vai falar a mesma coisa no versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, a pessoa que permanece praticando o pecado, ela está obstinada, ela está errada do mesmo jeito. Mas a pessoa que declara um discurso, mas vive uma vida contrária ao seu discurso, ela está sendo obstinada da mesma forma. O evangelho alerta esses dois tipos de pessoas no sentido de que, olha, tome tendência na vida, abra os seus olhos, mude a sua vida, se transforme. Você precisa se arrepender. E, Tiago, se eu ver meu coração assim, o que é que eu tenho que fazer? Lembra do que nós citamos ontem? A ideia não é você lembrar de alguém. E esse devocional aqui, ele é batata para você lembrar de alguém, né? Certamente você pensou assim, Tiago, eu lembrei de fulano, que é um falso moralista, que é ultra religioso, que é isso, que é aquilo. Mas a ideia é sempre você sondar o seu coração. Se você for humilde, você vai sondar primeiro o seu coração antes de apontar para alguém. E aí o versículo 4 diz assim, ó: será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, se você se encaixa, se você se enxerga nisso aqui, o que vai transformar a sua vida é perceber que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é a severidade dele. A gente quer dar uma chicotada na pessoa, quer punir a pessoa, quer esmagar a pessoa, sem perceber que o que transforma de fato é a bondade de Deus. É a bondade misericordiosa de Deus. Para você mudar de postura, você precisa refletir sobre quantas vezes Deus foi misericordioso contigo.
Quantas vezes Deus foi complacente contigo, não no sentido de fazer vistas grossas para o seu erro, não é isso, mas de ter paciência com você. É como aquele exemplo da criança que está aprendendo a andar. A criança está aprendendo a andar, ela está engateando, daqui a pouco ela começa a andar, mas primeiro ela anda e cai bastante, né? Anda, vai segurando nas coisas, aí toma um tombo, até que ela consiga andar sem precisar se apoiar em nada. Dessa mesma forma, quando você vê o seu filho aprendendo a andar, quando ele cai, você não tem vontade de punir ele. Você está vendo que ele está desenvolvendo. Então Deus, ele tem bondade suficiente conosco para nos transformar dia após dia. E nós precisamos nos apegar a essa bondade de Deus para tirar essa sede de sangue que nós temos muitas vezes em nosso coração, que nos leva a abraçarmos discursos ultra radicais e que muitas vezes não estão à altura do nosso padrão de vida. Agora veja, o chamado aqui não é para você reduzir o seu padrão moral. Não é para você começar a viver uma vida errada. A ideia não é essa. A ideia é você trazer a sua vida para uma verdadeira transformação. O ultramoralista, ele é alguém que busca a transformação de fora para dentro. O ultramoralista, ele é alguém que busca a transformação de fora para dentro. Então ele quer botar lei sobre tudo no Brasil. A lei tem que proibir isso, a lei tem que proibir aquilo, tal coisa é crime, isso, aquilo. Não vou nem entrar nessa discussão aqui, porque não é uma questão necessariamente espiritual. Estou falando de alma, tá? De identificar padrões de alma. O ultramoralista, ele quer sempre transformação de fora para dentro. Gente, vou fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que é verdadeiramente transformada por Deus, uma pessoa que é transformada por Deus, se nós vivemos numa sociedade completamente pecaminosa, dizer a partir de agora nada mais é crime. Nada mais é crime. Roubar não é crime, matar não é crime, fazer tais e tais coisas. Tem coisas que eu não posso nem falar aqui para o vídeo não cair, né? Assim, digamos que a sociedade, né, se afastou de Deus, agora a partir de agora nada é crime. Eu te pergunto, você vai começar a praticar só porque deixou de ser crime? Ou você vai permanecer fiel à palavra de Deus porque Deus te mostrou o que é o correto? Porque Deus te persuadiu, te convenceu que a vontade dele é melhor? Fazendo uma pergunta para a gente pensar. Eu sei que isso aqui é muito simples, é reduzir demais. Estou fazendo isso de propósito porque a gente está no devocional que é rápido. Mas o que eu quero te dizer é que quando você é transformado de dentro para fora, quando você é transformado de dentro para fora, você verdadeiramente consegue sustentar um estilo de vida à altura do seu discurso, porque você foi transformado de fato. Quando você não foi transformado, aí você começa a querer forçar determinadas situações, porque você sabe que a qualquer momento o que está dentro de você pode vir à tona. Entende? Então, se no capítulo 1 o apóstolo Paulo fala sobre o obstinado que faz o pecado e apoia o pecado, no capítulo 2 ele começa a falar sobre o obstinado que prega a santidade, mas vive no pecado. E isso vai gerar o mesmo tipo de condenação. Ele nos alerta para nós mudarmos de vida, porque, versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não é conforme a sua fala, é conforme o seu procedimento. Então eu te convido, Deus nos convida nesse momento a nós olharmos para a nossa vida e fazermos uma pergunta para o nosso coração. Será que eu estou à altura daquilo que eu exijo dos outros? Será que eu não estou exigindo dos outros algo que nem eu mesmo consigo fazer, que nem eu mesmo consigo sustentar? E a gente precisa reconhecer se nós somos falhos nisso, pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus e pedir uma transformação verdadeira a Deus. Até porque uma vida transformada é o que verdadeiramente vai inspirar outras pessoas. Você quer causar uma transformação profunda na sociedade? Mas, Thiago, eu quero mudar a sociedade, quero transformar, eu entendo que tal coisa tem que ser diferente. Quer mudar a sociedade de fato? Sabe o que é que transforma de fato a sociedade? É uma pessoa verdadeiramente transformada. Se você for verdadeiramente transformado de dentro para fora, pode ter certeza, é uma consequência natural que pessoas transformadas transformem pela inspiração. As pessoas vão olhar para a sua vida, elas vão se inspirar, elas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e com certeza isso vai trazer um impacto verdadeiro de transformação ao seu redor. Amém, gente? Vamos orar juntos?
Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, para que os nossos corações sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito acerca daquilo que temos falhado, principalmente, Pai, em cobrar dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a termos um olhar misericordioso sobre os outros e sermos mão antes de dar um sermão. Nos ajuda a sermos mão para levantar as pessoas antes de dar um sermão. Ó Deus, que a nossa transformação seja de dentro para fora, para que de fato, pelo nosso testemunho, não só pelas nossas palavras, mas pelo nosso testemunho, as pessoas sejam verdadeiramente tocadas por Ti, tocadas pelo Teu amor, transformadas pelo Teu amor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, e neste momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo antes de sair dessa transmissão. Deixa eu te dar um aviso muito especial. Hoje é o penúltimo dia do cupom de desconto Devocional 20 para você entrar na nossa comunidade do Discipulado Bíblico. Essa comunidade funciona com uma aula por semana durante um ano, onde eu vou compartilhar ali com você todos os princípios e fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da palavra de Deus. Vai ter temas sobre dons espirituais, batalha espiritual, inteligência emocional à luz da Bíblia, finanças à luz da Bíblia, estudos de personagens e textos bíblicos selecionados, como preparar um sermão, toda uma base dos fundamentos da fé, história da igreja, muita coisa boa na nossa comunidade do discipulado. E para você acessar, clica no primeiro link aqui da descrição. Agora, o valor é simbólico, é menos que R$1 por dia. Só que esse cupom de desconto que eu estou dando exclusivamente para quem participa do Devocional, ele só vai até amanhã. Então aproveita, você pode dividir até 12 vezes sem juros. Vem para cá que vai ser uma bênção de Deus participar desse discipulado conosco, tá bom? Deus abençoe você. Antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte desse devocional em que Deus mais te ensinou, o que Deus mais falou ao teu coração nesse devocional. Comenta aqui embaixo. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.